Então, com muita alegria, que nessa noite eu chamo aqui nesse altar o nosso pregador, nosso pastor, Daniel Alves. Um aplauso ao Senhor pela vida dele. Se esse aplauso foi para mim, estava bom, demais. Mas foi para Jesus, estava muito fraco. A Ele toda a honra, amém, irmãos? Toda a glória, todo louvor, toda adoração. Você está feliz? Diga amém. Que bom. Nós estamos aqui numa série de mensagens. Começamos, na semana passada sobre avivamento. Uma palavra, uma série que nos desperta, que nos acorda. Porque avivamento quer dizer isso, despertar, acordar. De certa forma, você se tornar uma pessoa mais ágil, mais esperta. Mamãe, quando a gente fazia uma arte, uma coisa feia, mamãe falava assim pra gente: você tem que ser mais ativo, menino. Quem já ouviu isso dos antigos falar? Você tem que ser mais ativo. Quando ela falava ativo, ela não estava falando para mim ser mais, ser mais inteligente, ser mais esperto, para a gente ser mais, acordar para algumas coisas. Então, avivamento é isso, E na semana passada, nós falamos de avivamento na vida pessoal. Na vida pessoal. E foi uma palavra assim, Algumas pessoas depois me ligaram, algumas pessoas mandaram mensagem, Outras disseram assim: pastor, aquela palavra me acordou, aquela palavra me sacudiu, aquela palavra me fez, enxergar outras coisas. Isso é muito bom, E eu falei de avivamento na vida pessoal. Para sermos avivados, nós precisaríamos, como eu disse semana passada, de temor, arrependimento e conversão. Hoje eu quero falar sobre avivamento na vida ministerial, no nosso chamado, O pastor falando aqui agora, precisando de gente para trabalhar no som, na iluminação, gente para tocar, para cantar, gente para operar lá o data show. O que você está fazendo aqui na igreja? Eu não vejo você fazer alguma coisa. Você é chamado. Eu conversava essa semana com o pastor Lázaro, e a gente falava sobre vocação. Qual é a sua vocação? Então, aprenda isso. Eu quero falar hoje sobre, então, avivamento na vida ministerial. E o tema da minha mensagem é fake news. Fala para o seu irmão: fake news. Essa semana alguém disse para mim assim: pastor, o que tem a ver a fake news com vida ministerial? Nós vamos saber hoje. Juízes, abra a Bíblia comigo. Juízes, capítulo de número 16, verso de número 6 e 7. Juízes 16, 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e dominado, ou subjugado. Respondeu-lhe Sansão, e eu vou ler em outra tradução, tá? Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Só até aí. Sabe, irmãos, primeiro eu preciso te explicar o que é fake news. Fake news é o mesmo que notícias falsas, informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são compartilhadas como se fossem verdades. Como se fossem verdades. Em resumo, fake news é uma mentira. Fala comigo: fake news é uma mentira. É isso.
Fake news é uma mentira. É algo que é divulgado, é algo que é anunciado, é algo que é noticiado, que não é verdade, que é uma mentira. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós temos muitas pessoas que não só compartilharam fake news. Sabe, um exemplo delas era Pedro. Pedro, quando estava diante de Jesus, sendo já pego pelos homens da época, perguntaram para Pedro: você é um deles? E Pedro então lança uma mentira, dizendo: eu não conheço ele, eu nunca vi esse cara, ele não é do meu hall de relacionamento. Mentira, mentira. Agora, sabe o que eu percebo? Mais do que notícias falsas, pior do que notícias falsas, é você ser uma fake news. É você e eu sermos uma mentira. Isso é o pior. Pastor, mas isso tem na Bíblia? Lógico. A Bíblia diz que Jesus, ele não era do Supremo Tribunal Federal, mas ele combatia fake news. Como, pastor? Na vida das pessoas. Ele chega para os fariseus e diz assim para eles: ei, fariseus, vocês são uma própria fake news, vocês são fake news. E aí um fariseu vira para ele e fala assim: qual é, Jesus? Qual é a sua? Por que eu sou uma fake news? Jesus fala para ele assim: porque vocês pregam uma coisa, mas vocês vivem outra. A vida de vocês é uma mentira. Vocês por fora, vocês estão como sepulcros caiados, pintados, bonitinho, com a lápide lá escrita: aqui jaz fulano de tal. Mas por dentro, vocês estão podres, vocês estão fedidos. Então, Jesus era um homem que combatia fake news. Jesus não gostava de fake news, sabe, irmãos? E a Bíblia está cheia delas. E quando nós olhamos para a igreja, e agora nós não podemos falar para o ímpio. Essa pregação aqui não é para o ímpio, essa pregação é para mim e para você. Essa pregação é para crente, é para gente que já aceitou Jesus, é para gente que já levantou a sua mão, que já reconciliou, que já veio aqui à frente, que entrou naquela salinha, que deu o seu nome, que fez o curso de identidade. Essa mensagem é para mim e para você, que cantamos, que pregamos, que sapateamos, que ficamos no berçário, no kids, que ficamos no som, na mesa. Essa palavra é para nós. Por quê, pastor? Porque ela nos alerta de uma vida mentirosa. Ela nos alerta de uma vida que nós não podemos viver. Assim como Sansão. Sansão foi um destes que, depois de fazer tudo errado, sabendo que não podia fazer, mas fazendo, ele acaba se entregando aos braços de uma prostituta. Ele acaba se entregando a uma mulher que ele não deveria se entregar. E o nome dela era Dalila. Ele se entrega nos braços de Dalila. E ela, por sua vez, o que ela faz? Ela aplica todas as suas forças para descobrir em que consistia a unção de Sansão. Em que consistia, sabe, o ministério de Sansão. Por que Sansão era daquele jeito? Sabe, irmãos, ele, por várias vezes, ele fala coisas que não são verdadeiras. Ele diz: olha, se você me amarrar com 7 tiras de couro cru, eu vou perder a minha força. Ah, se você fizer isso, eu perco a minha força. E Dalila dizia: ei, vem os filisteus. A Bíblia diz que Sansão se levantava, arrebentava as correntes, as correias, ele quebrava tudo e derrubava os seus inimigos. Mas por várias vezes Sansão veio contando mentiras, vivendo uma vida de mentira, brincando de fake news, brincando com o seu chamado, brincando com o seu ministério, brincando com aquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele. Sabe, e quando eu olho para Sansão,
eu olho que eu percebo que ele viveu uma vida de mentiras. E isso lhe roubou muitas coisas. E eu estou aqui só para te ensinar pelo menos 3 delas. Que uma vida de mentiras, que uma vida de fake news rouba de um cristão, de um homem e de uma mulher que se diz cheio do Espírito Santo. A primeira coisa é a unção. Uma vida de fake news te rouba a unção. Uma vida de mentiras te rouba a unção. Sabe, a mentira, a notícia falsa, aparentemente, ela não tem perda nenhuma. Aparentemente você mente, você engana o pastor, você engana o irmão, você fica escondido atrás, sabe, da internet, você fica escondido em sites pornográficos, você se esconde roubando, você se esconde em muitas coisas, e aparentemente isso não acontece nada. Aparentemente não acontece nada, porque Sansão era assim. A Bíblia diz que ele mentia, e aí Dalila falava assim: aos seus inimigos. Sansão se levantava e destruía os seus inimigos. E aí ia de novo, ia de novo, ia de novo. E a vovó dizia para mim, sabe o quê? Que o costume do cachimbo entorta a boca. Sabe, irmãos, aparentemente Sansão não estava perdendo nada. Sansão solta notícias falsas, Sansão brinca com a mentira. E o grande problema da mentira, sabe qual que é? Quando a verdade vem à tona. O grande problema de uma vida de fake news é quando a luz de Cristo, quando a luz da palavra é jogada na sua vida. Tem alguém aí? Quando a luz, quando a palavra se revela, sabe, você perde o que mais precioso nós temos em nós. A unção. Sabe, Sansão perde a unção, Sansão perde o seu poder. Sansão, ele vai brincando com o chamado, ele vai brincando com o ministério, e essas brincadeiras vão minando a sua unção, a sua vida com Deus, ela vai minando o seu ministério. É como um furo numa caixa de água de 1000 litros. É um furo. E vai pingando, e vai pingando, e vai pingando, e vai pingando, e você está dizendo: é só um furo, é só um furo, é só um furo. É como a parábola da dracma perdida, a parábola da dracma. A mulher perdeu quantas dracmas? Uma. Mas a Bíblia diz que quando ela tinha 10, quando ela perde uma, a Bíblia diz que ela levanta todos os móveis da casa, arreda o sofá, arreda tudo, para procurar a dracma que ela havia perdido. Tem gente que não se dá conta que ele perde uma, e ele sabe o que ele diz? Eu ainda tenho 9, eu ainda tenho 9, eu perdi uma, eu tenho 9, eu perdi mais uma, eu ainda tenho 8, eu ainda tenho 7, eu ainda tenho 6, eu ainda tenho 5, quando ela assustar, ele perdeu tudo. Sabe, é como aquela goteira, e ela vai, aliás, aquele furo na caixa, vai pingando, na hora que você assusta, a caixa está vazia, a caixa está seca. Sabe, irmãos, o que eu preciso que você entenda, é que a unção, ela faz toda a diferença nas nossas vidas, toda a diferença. Eu conversava com o pastor Arley ali dentro agora na sala, eu disse para ele: se eu fosse corretor hoje de imóveis de alto padrão, e eu e ele conhecemos gente que ganha 100, 150 mil reais por mês, nós conhecemos gente que ganha 150, 200 mil na venda de uma casa. Eu falei para ele: se eu fosse, Arley, corretor, eu estava muito rico. Mas sabe o que ele falou? Ele falou assim: ó, o senhor poderia estar muito rico, mas o que faz a diferença nas nossas vidas é a unção, é o chamado. Sabe, irmãos, é isso. E Geazi, presta atenção, talvez você nem saiba quem é Geazi. Geazi era um menino, ele morava com um profeta chamado Eliseu, e ele tinha tudo para ser o seu sucessor. Geazi tinha tudo para herdar o manto profético de Eliseu,
Mas sabe qual foi o seu problema? Ele contou uma mentira. Ele contou uma fake news. Ele noticiou algo para Naamã que não era verdade. Naamã vai lá diante do profeta, o profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, ele mergulha, ele sai curado da lepra. Quando Naamã vai dar uma oferta para o profeta diz: eu não quero nada seu, pode ir embora. E aí Naamã pega aquele monte de ouro que ele tinha trazido, um monte de coisa, põe no camelo e começa a ir embora. Geazi, atraído por coisas que são passageiras, atraído por coisas que não, sabe, irmãos, que não preenche. A Bíblia diz que ele corre atrás de Naamã e diz assim: olha, chegou visita lá na casa do profeta, ele está precisando da oferta. Mentira, uma notícia falsa. E é tão falsa que quando Geazi pega aquelas joias, aqueles ouro, aqueles trem, leva e esconde. Aí quando ele chega diante do profeta, o profeta fala assim: onde você estava, Geazi? Não, estava aqui, estava tudo bem, eu estou aqui. E aí Eliseu diz assim: o meu espírito não foi com você pelo caminho? Eu vi a fake news que você soltou lá para Naamã. E agora, Geazi, por causa dessa notícia falsa, você e toda a sua descendência serão leprosos para sempre. Geazi perde a unção, Geazi perde a oportunidade, Geazi perde tudo o que ele tinha. Sabe por causa de quê? De uma fake news. A segunda coisa que Sansão perde, ele perde a dignidade. Ele perde o quê? Ser uma fake news te faz perder a dignidade. Pastor, e o que é dignidade? Dignidade é a qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, nobreza. Você quer ver um marido perder a dignidade? É ele trair a esposa. Você quer ver uma esposa perder a dignidade? Ela traiu o marido. Sansão perde brincando com o ministério, brincando, sabe, com Deus. Ele perde a unção. E a segunda coisa que ele perde é a dignidade. E quando Sansão perde a dignidade, irmãos, ele perde também o respeito. Porque ninguém respeita alguém que não é digno. Ninguém respeita alguém que não tem dignidade. Vou até tomar uma água. Quantos maridos, quantos pais não têm mais autoridade para falar com os filhos? Sabe por quê? Porque perdeu a dignidade. Perdeu. Ele não pode mais dizer para o filho: não fuma, porque ele fuma. Ele não pode dizer para o filho: não faça isso, porque ele faz, ou ele fez. Sabe, irmãos, quando Sansão perde a dignidade, ele perde também o respeito. Aquilo que infundia temor nos seus inimigos, ele perde. Ele perde a própria honra. O olhar das pessoas para Sansão agora é diferente. O olhar agora é de desprezo. O olhar agora é de repulsa. O olhar agora das pessoas para Sansão é de humilhação. Sabe por quê, irmãos? Porque ele perdeu a dignidade. Perdeu a dignidade. Sua conduta imoral. Sua conduta imoral. Os seus comportamentos o levaram a ter uma atitude desonrosa para com o seu chamado, para com Deus e para com as pessoas que o cercavam. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo diz que o nosso ministério é um tesouro em vasos de barro. Está lá em Coríntios, ele diz assim, ó, o nosso ministério, o nosso chamado é um tesouro em vasos de barro. Em vasos de barro. Sabe, quando eu olho para Ananias e Safira, lá em Gênesis capítulo 5,
lá em Atos capítulo 5, um casal abençoado, um casal que o pastor da igreja, o pastor Pedro, provavelmente fez um apelo para comprar um microfone sem fio, uma bateria. O pastor Pedro falou assim: precisamos comprar algumas coisas para a igreja. E ele diz assim, aí eles viram Timóteo, aliás, viram Barnabé ir lá vender uma fazenda e dar de oferta na igreja. Ele falou assim: vamos fazer isso também, mulher? Vamos. A Bíblia diz que eles foram lá e venderam a fazenda deles. Um casal abençoado, um casal que tinha o coração em Deus, um casal que estava na igreja. Mas na hora de serem verdadeiros, de serem nobres, de agirem com dignidade, a Bíblia diz que eles deixaram Satanás encher o coração deles com uma fake news. Deixa eu abrir seus olhos aqui para uma coisa. Tem gente que diz assim, eu não vou falar para o diabo não saber. Deixa de ser bobinho. Se uma mãe conhece o filho, só de olhar, imagina o diabo que te conhece desde o dia que você nasceu. E a Bíblia está provando aqui, que o diabo, ele entra no coração do crente. Porque o pastor, olha a fake news do diabo. Para que você vai dar tudo isso de oferta? Para quê? Não precisa, a igreja não precisa. A igreja já tem som, a igreja já tem cadeira, a igreja já tem bateria, a igreja já tem isso. Olha a fake news do diabo. A igreja tem tudo. Para que você vai dar dinheiro para pastor? Ananias vira para Safira e fala assim: sabe o que é verdade? A Bíblia diz que eles escondem uma parte do dinheiro. Sabe o que eles fizeram com isso? Eles perderam a dignidade. Como Sansão, perderam a dignidade. Eles não poderiam mais bater no peito e dizer assim, como eu: seja dizimista, porque eu sou. Seja ofertante, porque eu sou. Seja primiciante, porque eu sou. Leia a Bíblia, porque eu leio. Agora você nunca vai ver eu aqui. Está aqui pastor Arley, que está comigo desde os primeiros dias. Você nunca vai ver eu aqui nesse altar dizendo para você: você precisa orar pelo menos 1 hora de joelhos todos os dias. Sabe por quê? Porque eu não oro. Eu não dou conta nem de ajoelhar para orar. Eu ajoelho, eu começo a ficar incomodado, eu já levanto. Eu oro assim, oh Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar, eu oro assim. Eu aprendi com o meu pastor a orar andando. Agora vai no meu pai. Meu pai ajoelhava meio-dia. Vai para minha mãe tinha 9 platinas na perna. Ela ajoelhava de noite, ela levantava de madrugada, de manhã, amanhecendo o dia. Eu não falo fake news aqui, irmãos. Eu não falo para você orar 1 hora de joelho, porque eu não oro. Mas o diabo diz para Ananias: não dê tudo, a igreja não precisa, o pastor não precisa. E a Bíblia diz que eles acertaram, combinaram, chegaram na hora do altar, na frente do gasofilácio. O mesmo espírito que foi de Eliseu, que acompanhou Geazi, agora estava no pastor Pedro. Uai, Ananias, o que você está fazendo? A fazenda não era sua? Era. Vocês venderam a fazenda, o dinheiro não era de vocês? Era. Para que vocês querem fazer uma fake news com o Espírito Santo? Por que vocês deixaram o diabo encher o coração de vocês? Você vai morrer. A Bíblia diz que ele cai morto. Aí vem a irmã Safira, de bolsa da Vitor Hugo, porque ela vendeu a fazenda, comprou uma bolsa da Vitor Hugo, um sapato da Arezzo, uma roupa da Morena Rosa, comprou Mary Kay lá da Anne, o perfume importado, e ela vai chegando na igreja agora, no salto e tal, e chega na frente do gasofilácio: ô irmão, eu vou trazer uma oferta poderosa hoje. E quando ela chega no gasofilácio, o mesmo Espírito que revelou para o profeta Eliseu, que revelou para Pedro em relação ao marido, agora revela dela. A fazenda não era sua? Era. O dinheiro não era de vocês? Era. Por que vocês querem contar uma mentira aqui dentro da igreja? Está vendo esses irmãos aqui? Aí, pastor Arley, pastor Lázaro, pastor Daniel, está vendo esses irmãos aqui? Acabaram de enterrar seu marido.
vai enterrar você também. Sabe, irmãos, nós não podemos perder a dignidade. A consequência de Ananias e Safira é que eles morreram no altar da igreja. A falta de dignidade é um tipo de morte na alma, que aos poucos vai minando as emoções, o ânimo e por fim, trazendo morte fisicamente. Pega alguém, irmãos, que se tornou indigno, ele só anda de cabeça baixa. Pega alguém que errou, pega alguém, sabe, eu não estou dizendo que você não pode errar e não pode pedir perdão e reconciliar e levantar a cabeça, não é isso. Eu estou dizendo que a maioria das pessoas não conseguem se erguer. Pega alguém, irmãos, que cometeu um delito. Não estou falando daqueles que já estão com a mente cauterizada, não estou falando de ímpio, estou falando de crente. Sabe, anda de cabeça baixa, fica triste. É assim na igreja. Quando você ama a igreja, sabe o que você faz? Você vem para o culto, você começa a sentar aqui na frente. É assim, com a maioria das pessoas. Aí vai desanimando. Quando você começa a mudar de lugar, eu começo a ficar desconfiado. É desse jeito. Quando você começa a mudar de lugar, eu já começo a ficar desconfiado. Tem gente que só sentava na segunda cadeira. 1, 2, 3, 4, agora está na quinta. Daqui um pouquinho está na sétima. Daqui um pouquinho está lá na única, daqui um pouquinho saiu da igreja. É assim. Porque vocês sempre sentam no mesmo lugar. Sempre. A Silvia, ou ela senta aqui, ou ela senta ali, ou ela senta aqui, ou ela nunca senta de cá. Então é assim, irmãos. As pessoas que vão perdendo a dignidade por causa da brincadeira com o pecado, por causa de coisas de fake news, eles vão se afastando, até se perderem. Mas que o Espírito Santo nessa noite te renove. Que o Espírito Santo dessa noite te restaure. Que o Espírito Santo dessa noite use essa palavra, sabe, alimentar o seu coração, a sua alma. A terceira e última coisa que Sansão perde é a autoridade. Uma vida de fake news propagada por Sansão lhe rouba a autoridade do grande e forte homem de Deus que ele era. Acabou o homem. Ele brincou tanto com o ministério, ele brincou tanto com o chamado, que ele perdeu a unção, ele perde a dignidade, ele perde o respeito, e agora ele perde a autoridade. Ele agora é um bobo da corte. Todos zombam dele, todos zombam do seu estado caído, cego, sem forças, preso a um moinho e servindo de chacota, de piada. Porque é isso que as pessoas fazem, e dentro da igreja, quando você comete um pecado. Não deveria, mas os crentes são assim. Está vendo o irmão lá? Aquele irmão lá, ele caiu. Não tem moral para mais nada. Ele que vem falar comigo alguma coisa, que ele vai ver o que eu vou falar para ele. Isso é dentro da igreja. Se nós fazemos isso com os nossos irmãos, imagina o que o diabo não fez com Sansão. Sansão perde a autoridade. Sabe, irmão, não brinque com o seu chamado, não brinque com o seu ministério, não brinque de ser crente, não brinque de vir na igreja. Não brinque. Sabe, Sansão não é mais uma autoridade reconhecida e temida. A sua vida, a sua história, as suas conquistas, elas são esquecidas e desprezadas pelas pessoas da noite para o dia. Erra. Deixa eu errar para você ver. Deixa você ouvir e sair na internet que o pastor Daniel arrumou uma namorada e estava lá no ditado popular bebendo cerveja com a namorada. Domingo que vem, irmãos, não aparece ninguém aqui nesse culto. Sabe por quê? Porque brincar com o chamado, brincar com o ministério, brincar com fake news te rouba a autoridade. Foi o que Sansão aconteceu. Eu não vou falar agora de Geazi, nem de Ananias e Safira, mas vou falar de Caio Fábio de Araújo Filho. Wikipédia, está no Google isso aqui. Caio Fábio de Araújo Filho, 68 anos, um dos principais líderes presbiterianos do Brasil na década de 90. Mais de 130 livros escritos,
Um homem que ninguém no Brasil e fora dele questionava a sua unção, o seu poder, a sua autoridade, a sua dignidade e a sua autoridade. Ninguém. Até que um dia a sua vida se transformou numa fake news. Ele pregava uma coisa e vivia outra. No púlpito ele pregava uma coisa, lá fora ele vivia outra. O que eu estou falando aqui está escrito no Wikipédia, no Google, é só você. Não estou falando nada demais. Sabe, irmãos, hoje ele se refere a si mesmo, palavra dele, se refere a si mesmo como um cristão não denominacional. Não precisa de igreja, não tem igreja. Sabe o que se tornou? Uma voz perdida dentro de si mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele perdeu a autoridade. Acabou. Eu já li muitos livros dele, sermões impecáveis, mensagens poderosas. Cuidado com a fake news. Cuidado com uma vida de fake news. A aplicação dessa mensagem para mim e para você nessa noite é: nós somos uma fake news ou estamos verdadeiramente vivendo uma vida em Cristo Jesus? A aplicação que eu faço para mim e para você hoje é essa. Como estamos nós? Como está eu como pastor? Como está eu como pai? Como está eu como amigo? Como está eu como filho? Como está eu, sabe, como marido? Como está eu? Como está você? Quem é você quando ninguém está te vendo? Sua vida, irmãos, é uma fake news ou ela é uma vida verdadeiramente centrada em Cristo Jesus? Essa semana eu atendi um casal na minha igreja, aliás, no meu escritório. E se eles vierem no culto domingo, eu vou pedir para eles dar um testemunho aqui. Não de mim, mas eles disseram para mim assim, ó: eu sou crente desde criança, e eu nunca vi um pastor como o senhor. O senhor dentro da igreja, o senhor é alegre, o senhor brinca. O senhor fora da igreja, o senhor é alegre, o senhor brinca. Eu não vejo o senhor reclamando, não vejo o senhor murmurando, não vejo. E eu vou resumir o que ela falou. O senhor vive exatamente o que o senhor prega. Sabe, irmãos, eu não posso me dar ao luxo. É como eu falo para vocês. Vocês, domingo, 9 horas da manhã, vocês vão acordar talvez 8 horas, vão dizer assim: ah, não vou no culto hoje de manhã, eu vou à tarde. E virar para o outro lado e dormir. Eu não posso. Porque se eu não vir no culto, o pastor da igreja não vem no culto. Então eu não posso me dar o luxo de ser uma fake news ou de viver uma fake news. Sabe por quê? Porque vocês vão embora. Agora, se nós queremos experimentar um avivamento verdadeiro nas nossas vidas, no nosso ministério, nós devemos ser verdadeiros, irmãos. Nós devemos ser verdadeiros. Nós temos que ter uma vida aqui dentro e a mesma vida lá fora. Nós temos que ter uma vida aqui dentro e a mesma vida lá dentro da empresa, dentro da faculdade, onde você mora, na sua casa, na sua família. A mesma. Porque aqui nós cantamos: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Como Ele é na sua casa? Vai dançando até descer na boquinha da garrafa? Hã? Como é? Temos que ser verdadeiros. A verdade sempre vencerá a mentira. A verdade dita a seu tempo, diz a Bíblia, com bons modos, ela cura, ela restaura, ela levanta, ela abre feridas também. Ela pode doer, mas ela vai te levar a uma vida de vitória. Ela vai te levar a uma vida de vitória. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que... Pode vir, louvor. Eu quero concluir essa mensagem chamando você, chamando a viver uma vida verdadeira. Sabe, irmãos,
longe de mentiras, longe de fake news. Uma vida onde Cristo é o centro de tudo. Quando Cristo é o centro de tudo, eu tenho unção, eu tenho poder, eu tenho dignidade e eu tenho autoridade. É isso que Cristo faz com nós, vasos de barro, mas Ele vem sobre nós, nos dá dignidade, nos dá unção, nos dá poder, nos dá autoridade. Sabe,